eBao Cloud, enable connected insurance. Today, there are billions of users and connected devices. Connecting insurance to the vast digital ecosystem will bring big growth potential, less commodity competition, and huge room of differentiations to the industry. But the complexity inherent in insurance has hindered those connections. eBao Cloud is an open API platform that bridges insurance to the vast external ecosystems of the Internet. By using eBao Cloud, a leading broker is able to go fully digital on mobile with a comprehensive set of sales and service tools on a mobile app, featuring hundreds of life and non-life insurance products from over 50 insurance companies. Through eBao Cloud, a traditional insurance company was able to create a product service pool and package insurance products across lines of businesses to meet requirements from specific groups. A fintech startup leveraged eBao Cloud's deep connectivity and enablement capabilities to embed micro-insurances in various scenarios, bringing ever closer the future of a fully connected insurance. eBao Cloud, enabled connected insurance. Olá, olá, olá! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao InsurTech Latam Forum. Hoje é dia 16 de junho e nós estamos aqui ao vivo. São exatamente 18 horas e 3 minutos e nós queremos aqui dar as boas-vindas a todo esse ecossistema de inovações seguros que está nos acompanhando nesse segundo dia de evento ao vivo. Afinal, são mais de 3.600 participantes registrados de mais de 15 países, incluindo aí o Brasil, que tem uma participação massiva nesse evento. Então, obrigada aí ao público brasileiro e ao público dos outros países que estão nos assistindo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo do CMS Group aqui no Brasil. E mais uma vez eu vou ter a honra de ser anfitriã de hoje desse nosso espaço de conteúdos ao vivo. Eu, claro, vou começar minha apresentação aqui, dando as boas-vindas a todos os nossos patrocinadores, um agradecimento especial aos nossos apoiadores, aos curadores, aos sponsors desse evento, que vocês aí conheceram nessa abertura que acabou de passar e que também podem conhecer muito mais indo lá na nossa área de exposição. Tem muita coisa bacana para quem quer conferir os estandes virtuais, dar uma passadinha. Depois que você terminar de ver esse conteúdo aqui, é um ótimo momento para você trocar informações e ver novidades do mercado, tá bem? Muito obrigada também a toda a nossa equipe, claro, aquelas pessoas que se dedicaram e sempre se dedicam para fazer esse evento e esses e outros eventos acontecerem, incluindo aí a nossa equipe Latam Brasil. Obrigada, pessoal, nossa equipe técnica, nossa equipe comercial, é por causa de vocês que a gente está aqui. E antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu quero dar alguns recadinhos, porque sempre a gente dá umas dicas para que você possa aproveitar melhor a plataforma CMS 365, esse é nosso espaço digital de eventos. Então, cada dia você vai ter aqui no InsurTech Latam Fórum conteúdos não só ao vivo, como à la carte distribuídos aí na sua agenda. Esses conteúdos, eles são complementares a todas essas discussões que nós estamos tendo aqui. Inclusive em português, você tem vários conteúdos aí no final do dia, depois desse bloco ao vivo, você vai poder conferir vários conteúdos, inclusive os conteúdos de ontem ficaram gravados e também os à la carte estão todos aí disponíveis para que você já possa assistir, tá bem? Eles são gravados todos no idioma original, sendo em português, em espanhol e em inglês, e você pode aí acessar pela programação do dia ou na área do à la carte, tá bem? Nossa programação ao vivo vai até amanhã, mas depois a nossa plataforma CMS 365 vai ficar disponível por 30 dias para que você também possa curtir aí os conteúdos, continuar interagindo com as pessoas, que para quem continuar online na plataforma é uma forma de você interagir, de permanecer aí com seu networking, com gente do mundo inteiro, principalmente da América Latina.
E para aproveitar muito essa parte da interação, do networking, da geração de negócios, que é própria de qualquer evento, você tem que completar os seus dados, não custa nada, é rapidinho. Você vai lá nessa telinha azul, logo na home do evento, você pode ver que tem aí uma bolinha azul no canto direito superior da sua tela. Clica nela, completa seu perfil, porque esse é seu cartão virtual de visitas durante todo o evento. Quando você for interagir com alguém, marcar uma reunião, coisa que você pode fazer também pela plataforma, basta você dar um like também, a pessoa te dá um like e vocês trocam aí essas informações pessoais de vocês. Então, esse é o seu cartão de visita. Use bastante, sem moderação, faça muitos negócios e participe do evento aí, interagindo com as pessoas. Muito bem, já falei bastante, agora é a hora de começar, porque aqui é a hora de conteúdo. Vamos falar hoje sobre a pedra filosofal do mercado de serviços financeiros. Ou seja, a gente vai falar de dados, claro. Isso porque a experiência já vem provando que a personalização decorrente do estudo profundo dos dados é o futuro de muitos mercados e de muitas empresas. E é claro, não é diferente com o setor de seguros. Na verdade, a inovação que pretende revolucionar essa indústria passa, sim, pela personalização de apólices com base no perfil do segurado. E para explicar bem direitinho como é que isso vai acontecer, ou já está acontecendo no nosso mercado, eu vou chamar aí um time muito bacana, porque hoje o tema é o algoritmo do futuro. Como a inteligência behavior está criando uma nova geração de apólices à medida do perfil do segurado. Gostaria de apresentar aí os meus painelistas, gostaria que eles já ficassem aí na nossa telinha, dar um oi, uma boa noite a todos eles. Olha aí, que time bacana. Vou dar uma boa noite individual a cada um. Vamos lá. Fábio Morita, diretor de dados e serviços analíticos da Porto Seguro. Boa noite, Fábio. Prazer estar com você aqui hoje. Boa noite, Ilane, a todos que estão assistindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Eu que agradeço. Outro Fábio, tem o Fábio Dragoni, diretor de Digital CRM, Inovação e Customer Experience do Bradesco Seguros. Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite, Elane. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, dividindo aqui, debatendo por essa próxima hora aí um assunto tão legal para o mercado de seguros. Muito bacana. Eu vou dar boa noite também para uma pessoa que está bem longe, lá em Paris. Ai, como é chato estar em Paris. Guilherme Marra, Data Scientist Expert da Shift Technology. Guilherme, tá tarde, tá de noite, mas você está em Paris, então muito boa noite para você. Boa noite, Elane. É um prazer estar aqui, mesmo sendo 11 horas da noite. Vai ser um prazer estar compartilhando essa perspectiva técnica aqui com você sobre uma área tão interessante. Obrigada. Leonardo Lima, boa noite, Country Office Brasil da Betterfly. Leonardo, como vai? Boa noite. Boa noite, Elane. Obrigado pelo convite aí. Obrigado também ao time aí que vai compartilhar ideias aí hoje com a gente. Acho que vai ser um bate-papo legal. Com certeza. E não menos importante, eu tenho o moderador dessa noite, o Wellington Costa, Business Development Director Americas Division da Ebaltec. Wellington, obrigado aí por aceitar esse desafio de comandar esse time. Elane, muito obrigado pelo convite. É um prazer para nós da Ebal, e principalmente a mim, de poder ser um moderador desse timaço que está aqui vai discutir um assunto muito importante como esse, tá bom? Excelente. Eu vou deixar vocês agora, volto no final para me despedir. Fica com você, Wellington. Maravilha, Elane. Obrigado, viu? Bom, a gente vai discutir agora um assunto bastante importante, né? Que é um grande desafio para o nosso mercado segurador, não só no Brasil como no mundo, né? E também não especificamente só dos mercados seguradores, mas todos os mercados, né? Que estão aí para que a gente compartilha, né? O consumidor hoje está bastante precisando cuidar um pouco mais das necessidades, querendo que as empresas possam atender o foco delas, atender as necessidades que ela busca hoje. E uma das coisas que nos ajuda, que ajuda isso a acontecer no momento, é a hiperpersonalização. Ou seja, quanto mais dados a gente consegue coletar dessas pessoas, desses clientes e tudo mais, a gente consegue ser mais assertivo na hora de ofertar algum produto para eles, né? No nosso mercado de seguros, a gente pode compor assim algumas coberturas para atender especificamente a necessidade deles, né? Então, eu queria começar o nosso painel aqui fazendo uma pergunta aberta para todos os nossos amigos aqui, né? Hoje, indo para essa tendência, você não tem bastante mão de obra no mercado, né? E aí, queria saber de vocês como vocês têm atraído
conseguindo reter talentos para sustentar a inovação analítica e digital? Se quiser conversar, Dragoni, eu queria saber só uma opinião tua sobre esse tema, por favor. Beleza, posso começar assim. Sem dúvida nenhuma, acho que esse é um desafio que o mercado como um todo está enfrentando, né? É um tipo de profissional, tanto dos data scientists quanto os devs, né? Pessoal de UX, de design, tudo. Acho que é uma competição ferrenha por esse tipo de profissional, por esse profissional com essas habilidades. O que a gente tem feito bastante aqui no Grupo Segurador e no Bradesco como um todo, é tentado criar ambientes muito mais favoráveis para que esses profissionais nos escolham para fazer carreira, né? Então, a gente tem aqui uma transformação grande acontecendo, que vem baseada em 4 pilares, né? O primeiro pilar, que é realmente pessoas, a parte de habilidades de pessoas. O segundo pilar é modo de fazer, então a gente tem cada vez mais trazido times multifuncionais, né? Acabando com os departamentos e montando células multifuncionais, muito baseado no metodologia ágil, mas não na essência, no truncado do ágil, e sim no conceito, né, de ter ali os times multifuncionais trabalhando. A gente tem feito uma grande transformação do ponto de vista de arquitetura de TI, que é um trabalho hercúleo aqui, né, quando a gente fala de todos os legados que nós temos, né? Então, graças a Deus temos legados, porque somos o tamanho que somos, porque a gente chegou até aqui através deles, mas existe essa transformação necessária. E o quarto pilar é muito trabalhando colaboração e inovação. Então, a gente acredita que esses 4 pilares, eles trazem um ambiente muito mais favorável, um ambiente muito mais ágil, dentro de uma empresa grande, com dezenas de milhões de clientes e com uma capacidade de investimento gigantesca também, que são grandes diferenciais que a gente sempre coloca. Mas independente desse fator de eu não gosto de falar atrair talentos, né? Porque parece que é uma armadilha, né? Eu vou atrair e vou prender eles aqui. Na verdade, eu quero que eles nos escolham para trabalhar. A gente quer ser uma empresa escolhida por eles. Mas a gente tem muitos programas de formação também. Então, o Bradesco, como historicamente ele tem essa formação no DNA dele, né? De você entra muito jovem no banco e faz uma carreira aqui. A gente tem vários programas de formação para essas carreiras que a gente precisa mais agora. Então, seja para devs, seja para cientistas de dados, seja para designers. Então, a gente tem investido muito nisso, mais do que trazer pronto profissionais e formá-los aqui dentro, que a gente acha muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Acho que até vale ouvir os colegas aí para ver se a gente consegue aprender um pouco de como eles têm feito também. Sim. Eu posso compartilhar a experiência de uma empresa jovem, uma startup, no caso da Betterfly, a gente é uma empresa que tem 2 anos, assim, no modelo nova no mercado, e que a gente começou a nossa operação no Chile. Um pouco o desafio diferente de uma instituição tão sólida, tão bem já montada como o Bradesco, mas igual, definitivamente, um ponto crítico e fundamental é você ter pessoas, né, ter talentos para conseguir colocar uma visão que você tem, né? A gente tem a visão, a plataforma, o que a gente quer ofertar e como transformar isso em realidade, né? Essa atração de talentos, eu gostei do que o Fábio falou, né? Parece que é uma armadilha, né? Mas uma das coisas que o maior desafio no começo é como você consegue, o que funcionou para a gente é como ter uma visão, ser uma empresa que é uma empresa com um propósito muito claro. Ajudou muito a gente a construir esse primeiro time, né? Então, quando você começa uma empresa, você tem uma visão muito clara, você tem um propósito e um impacto social, que é, no caso, fundamental, parte do nosso DNA, né? No caso da Betterfly. Isso ajudou muito a atrair talentos, ou funcionar um pouco como um imã de que as pessoas quisessem vir, né? Então, a gente... na verdade, teve um crescimento enorme, número de colaboradores, né, dos quais 60%, 70% dos nossos colaboradores é o pessoal de tecnologia, né? Mas é uma situação hoje crítica no mercado, né? Porque existe muitas plataformas, muitas empresas buscando o profissional de tecnologia, e então existe aí uma situação onde é difícil você encontrar
quando você tem uma demanda que é exponencial, que vai crescendo cada vez mais, às vezes é difícil você conseguir encontrar pessoas nesse ritmo. Então, acho que é fundamental como o papel das instituições também informar, em apostar por jovens talentos e ir treinando, e formando e dando as habilidades que eles precisam resolver, né? Isso que tem funcionado para a gente também. Maravilha. Eu gostaria de colocar um ponto também em relação a esse tema. De fato, é um tema mais crítico, né, do momento, não só para a indústria de seguros, mas para as empresas em geral. É um ótimo momento para quem está começando a carreira, trabalhar com Digital Analytics. A gente está com uma verdadeira escassez de profissional. Quem está procurando profissionais sabe como que cada vez mais são moscas brancas, né? Está todo mundo concorrendo. Quem dera a gente estivesse concorrendo só entre nós, nas seguradoras, mas não, a gente está concorrendo com praticamente o mundo inteiro, né? As startups também, etc., né? O que a gente aposta na Porto Seguro é de tornar a empresa uma empresa interessante para você desenvolver a sua carreira. Ter um ambiente para aprendizado diverso, para crescimento profissional. E o que tem a nosso favor é que a gente tem uma diversidade muito grande, né, de problemas para serem abordados, né, por um cientista de dados ou alguém de digital. A gente é muito conhecido pelo seguro de automóvel, né, que tem uma parte importante do nosso portfólio, mas a gente tem muito mais do que isso no nosso portfólio. Em seguros mesmo a gente tem saúde, vida, patrimoniais, seguro de agronegócios, e a gente é bem mais que uma seguradora, né? A gente tem, além dessas verticais de seguros, a gente tem produtos financeiros, cartão de crédito, investimentos, financiamento, consórcio, enfim. E nós temos produtos do tipo para clientes B2C e para empresas B2B, né? Então a diversidade de problemas é muito grande. Temos também todo um braço de serviços, né, com Portofaz, repara, serviços à residência, carro por aluguel, celular por aluguel, né? E uma série de problemas logísticos. A gente hoje tem 1 milhão de interações por semana, a gente verticalizou o nosso call center, temos frotas de guincho, serviços à residência. Enfim, a gente tem praticamente todos os tipos de problema interessantes, né, para Digital Analytics que você tem na Porto. Então a gente aposta muito nisso, né, que é um ambiente que um jovem consegue se desenvolver e aprender muito rápido, né? O que você pensa de tech, né, InsurTech, FinTech, HealthTech, AgriTech, MarTech, tem espaço para trabalhar com isso na Porto Seguro. É isso que a gente aposta como sendo uma empresa interessante para se fazer uma carreira ou aprender muito rapidamente. Eu acho que eu posso agregar a conversa aqui com um ponto, apesar que vocês, que são diretores, entendem muito mais do que eu nessa parte de recrutamento, mas eu acho que a organização e o talento dentro da empresa, ele vai muito da competência gerencial, então da mudança da perspectiva do gestor, e ser uma pessoa que, pelo menos aqui na Shift, são pessoas que põem essa parte de tecnologia como pilar, então é a parte principal, e o gestor entendendo do negócio, entendendo como que funciona a tecnologia por trás, não só uma pessoa que é um manager, assim, é muito positivo para atrair talento e para fazer equipes que desempenham muito bem nesse aspecto. Muito legal, gente. Nós também lá na Enval, a gente também vivencia esse problema também, né? Então, assim, a busca de pessoal qualificado está bastante difícil, né? Então, a gente sabe que compete com o mundo inteiro, né? Então, eu também compartilho a informação de vocês aí, do pensamento de vocês, tá? Mas valeu, gente. Vou fazer uma pergunta agora para o Leonardo da Betterfly. Queria que você pudesse nos colaborar conosco aqui, né? Sabemos que a hiperpersonalização será a forma mais viável para podermos atrair a atenção dos segurados, cada vez mais seletivos quanto às suas opções de consumo, e no mercado de seguros não é diferente. Como a Betterfly e sua proposta de valor podem contribuir? Leonardo? O microfone está fechado, Leonardo. Léo. Desculpa, estou falando aqui com o microfone fechado, desculpa. Mas vamos lá, eu estava falando que a Betterfly ainda, a gente vem chegando agora no Brasil, as pessoas no Brasil talvez não conheçam, no Chile sim, né? A Betterfly é uma plataforma que usa mecânica de jogos e ciência comportamental para trazer uma nova maneira de trazer proteção financeira para todos, né? Que basicamente a plataforma, o que ela usa, ela rastreia os comportamentos, né, que o usuário final tem no seu dia a dia e recompensa os bons hábitos desses usuários em doações de caridade e num seguro de vida que cresce a cada dia. Então, como funciona isso no final?
você tem o usuário, ele integra o dado que ele recebe através do celular dele, dos wearables que ele tem, e aí essa informação chega através da integração que a gente tem com as principais plataformas, Samsung Health, Apple Health, Garmin, Strava, e aí você começa a traquear e rastrear o que o consumidor, o que o usuário final tem. E ele tem uma série de incentivos para começar a incorporar bons hábitos na vida dele. O que a gente chama de bom hábito, né? Bons hábitos físicos para cuidar do bem-estar físico, mental ou financeiro, né? Por exemplo, caminhar, ir de bicicleta para o trabalho em vez de ir de carro, se ele faz esporte, se ele faz meditação, se ele estuda, tudo isso soma pontos, são bons comportamentos. E a plataforma vai traqueando e vai recompensando esses bons comportamentos. Uma vez que cada vez que ele incorpora esses bons hábitos, ele consegue, primeiro, fazer isso por uma causa, ele gera isso, um impacto social, ele escolhe a causa que ele quer doar, e o seguro, da cobertura do seguro dele, cresce automaticamente. Então, no final do dia, você tem uma segmentação, uma customização, porque o seguro de cada um é diferente, depende da incorporação desses bons hábitos, da incorporação do bem-estar. E no final ganha todo mundo, né? Porque ganha a família, porque aumenta a proteção que ele está oferecendo, né? E ganha o usuário final, porque ele acaba se tornando uma melhor versão dele mesmo, né? Então, é uma série de mecanismos aí, usando o comportamento, né, do consumidor, e usando essa mecânica de jogos também para criar mecanismos que estimulem a esse uso, né? Essa é a proposta de valor da Betterfly, que no final é uma plataforma que, além do seguro, tem uma série de outros produtos, né, integrações, né, assim como a gente integra a seguradora que está por trás e que oferece o seguro, a gente integra também outros produtos, né, de bem-estar financeiro, mas também mental e físico, como telemedicina, o aplicativo de meditação, o aplicativo de fitness, o aplicativo de educação financeira, tudo isso integrado na nossa plataforma, e depende do usuário usar do jeito que ele gosta, né? Usar o serviço que ele gosta. Então, a customização é tanto na experiência quanto na cobertura que ele recebe. Muito interessante. Essa prática é uma prática nova no mercado, porque eu não conhecia nenhuma empresa que tivesse um foco igual vocês estão fazendo. Muito interessante. Parabéns. Obrigado. Vou fazer uma pergunta agora para o Fábio Morita. Qual o papel de IoT e Analytics na criação de novos produtos de seguros? Fábio, você pode compartilhar sua ideia conosco, por favor? Perfeito, né? Acho que o ponto aqui, a gente está sempre falando sobre informação, né? E acho que a grande tendência é a gente saber cada vez mais, perguntando cada vez menos. Então, isso tem muito a ver com Analytics. Então, por exemplo, a gente criou recentemente um produto, um seguro de automóvel de fácil comercialização, que é o Blue, né, com um apelo mais popular. E o produto clássico de seguros de automóvel, ele tinha um longo questionário, né, com muitas perguntas, né, a comercialização é mais complicada, etc. E o Blue a gente usa apenas 4 perguntas, e a gente usou todo o Analytics para, a partir dessas 4 perguntas, você fazer inferências, né, em cima de uma base que você conhece, de pessoas com um perfil parecido com aquelas que estão entrando a partir dessas poucas perguntas feitas. Então, é um exemplo de como é que você vai simplificando, né, o produto para o usuário e também facilitando a entrada desse produto em novos mercados, né? E indo para a linha do IoT, acho que talvez o exemplo mais famoso é a de telemetria, né, de seguros de automóvel. Também é a mesma essa linha de saber também sobre o cliente, mas também de induzir comportamento, né? Ele tem esses dois aspectos, você coletar informação, mas também de alguma forma dar um retorno para o segurado, para não só medir o risco, mas interferir no risco, né? E a telemetria a gente faz através do nosso aplicativo, o Trânsito Mais Gentil, né? Mesmo para quem não é cliente, ele pode baixar esse aplicativo, ele vai ter um retorno, uma gamificação, e a hora que ele se interessar por um seguro, a gente já sabe mais sobre ele, né? A telemetria, no fundo, é a real medição do risco. Todas aquelas perguntas que a gente fazia, na verdade, são as chamadas proxies, né? São perguntas que você faz para inferir um comportamento. Então, a gente assume que, estatisticamente, um jovem de 20 anos dirige de uma maneira mais perigosa que uma mulher de 60. Mas pode não ser assim. Você, a partir da telemetria, você pode descobrir que os dois são iguais, enfim. Então, na medida que você tem telemetria, você facilita a interface e sabe com mais precisão, né,
calcular o risco, né? Existe um desafio de eficiência nesses produtos, né, que usam IoT. É caro a coleta da informação, seja pelo dispositivo ou pelo processamento da informação, e é preciso fazer desenhos de produtos muito inteligentes para que você consiga se apropriar dessa informação de uma maneira que faça sentido, né? Porque realmente tem um desafio de eficiência aí para processamento de informações. Indo para outros ramos além do automóvel, né? Acho que existe, de novo, essa questão de mudança de hábitos, até aproveitando o gancho do Leonardo aí da Betterfly, né? Acho que na parte de produto de vida tem muito espaço para IoT, com wearables, né? Você, a partir daí, saber, né, hábitos de vida das pessoas e fazer produtos customizados para isso. É importante depois, no lado da seguradora, você tenha também produtos que tenham flexibilidade para fazer uma oferta específica para aquela necessidade daquela pessoa, né? Não basta você saber sobre ela, mas tem que saber ter uma oferta que se encaixa àquela necessidade. A gente recentemente na Porto Seguro criou o Vida do Seu Jeito, que você pode, por exemplo, contratar um seguro de vida sem contratar a cobertura básica de morte, apenas para incapacidade. Então, você precisa ter uma plataforma de produtos que também saiba fazer uso dessa informação que você coletou. E tem também aí um terceiro ramo, que seria o residencial, que acho que talvez seja um prato cheio para a gente ter aplicações de IoT, né, com casas conectadas. Tem já o case mais básico de câmeras, sensores, né, para a questão de segurança, mas medidores de consumo em geral, enfim. Possivelmente a gente vai ter muitos serviços sendo criados a partir de IoT em residências, com casas conectadas, né? E aí, talvez o principal, a entrega de valor, seja até o serviço. O seguro, no final, vem para empacotar nessa entrega de valor, né? Então, acho que essas são as grandes tendências, né, de IoT na criação de produtos. Muito bom, Fábio. Muito obrigado por compartilhar essas informações, né? Eu queria aproveitar aqui no meio aqui dessa sua explanação, né? O Cristiano Silva aqui nos vê aqui no nosso painel. Ele fez uma pergunta que dá para pegar um gancho com o que você vem falando aí. Qual o principal desafio das seguradoras para criar uma oferta personalizada para o consumidor? Baseado no que você falou, ou seja, as seguradoras estão preocupadas em disponibilizar um mecanismo de IoT e tudo mais para que possa fazer as medições para gerar alarmes, disparos de alguma coisa que possa acontecer na casa dele, na residência, ver o comportamento da dirigibilidade de cada um. E aí, baseado nisso, se você conseguir colaborar um pouquinho com a pergunta aqui do Cristiano, né? Qual que é o grande desafio que você vê para a personalização para o consumidor, personalizar produtos para o consumidor? Essa questão de não basta, são duas etapas, né? Você saber e depois você saber executar. Então, ok, eu descobri um monte de coisas do consumidor, obviamente com a anuência dele, até nos tempos atuais isso é sine qua non, e a partir daí, o que eu faço com essa informação? Se sua prateleira de produtos for muito engessada, não adianta, você vai saber, mas não vai conseguir fazer uma oferta customizada. Então, um dos desafios nossos é ter plataformas de produtos cada vez mais flexíveis para atender essas várias necessidades. Então, esse Vida do Seu Jeito é um exemplo que eu comentei, o Blue é outro também. O Blue, na verdade, é um produto pensado num cliente que, de fato, não vai ter, talvez, um processo de compra tão complexo como o do seguro tradicional, então foi pensado nele para uma experiência mais digital. Então, acho que o desafio ele está na captura do dado, do processamento da informação e do analytics, mas muito também depois da implementação. Acho que esse é o grande aspecto que tem que ser cuidado. Maravilha, muito agradecido, tá? Eu vou dirigir uma pergunta para o Dragoni, do Bradesco, tá? Fábio, Dragoni, qual é o papel do corretor de seguros nesse universo cada vez mais customizado? Ele possui acesso ao analytics gerado nessa relação de consumo? Obrigado pela pergunta, Wellington. É uma discussão bem quente no mercado, né, que sempre tem esse aspecto da distribuição, e a gente acredita muito no papel do corretor de seguros, muito forte no papel dele como advisor, como aconselhamento para os clientes, né? Então, assim, a gente vê seguros que às vezes bem mais complexos, saúde, às vezes a gente pega algum seguro de vida mais complexo, um dental, e o papel do corretor nesse processo é essencial. E por isso que a gente tem trabalhado bastante para fornecer para os corretores que trabalham com operadores de seguros o que tem de melhor do ponto de vista de tecnologia, o que tem de melhor do ponto de vista de dados,
para que eles possam ter um atendimento customizado com os clientes e fazer a melhor consultoria de seguros possível naquele momento ali. A gente, como uma empresa multiramo, né, então que tem um presente em todos os ramos e somos grandes em todos os ramos, a gente tem produtos para atender o cliente em todo momento da vida dele, desde que sejam com produtos corretos, adequados, com uma consultoria naquele processo. E a gente também acredita na outra ponta que o cliente é quem deve escolher como é que ele vai consumir os produtos. Então, a gente tem uma ampla gama de canais de distribuição, né, que vai desde plataformas digitais, o próprio banco, Next, Ágora, todos os processos, todos os canais de afinidade, então, que a gente vende os produtos nossos em diversos frontes aí, que eu brinco que o modelo de afinidade é o Open Insurance do passado, né? O Open Insurance analógico, que é a gente vendendo produto em outros frontes, essencialmente, né? A gente tem toda a rede do Bradesco, né? A rede de agências, os clientes correntistas, e também trabalha com os corretores de mercado, né? Os corretores independentes. Então, a gente acredita que o cliente ele tem que ser um produto adequado, personalizado, customizado para ele, independente do canal em que ele nos acessar. Mas, para isso, o corretor ele tem que estar com tecnologia de ponta, com dados de ponta, e ele tem que cada vez mais exercer esse papel de consultor, que é uma discussão que sempre aparece. A tecnologia ela desintermedia, né, tudo, acaba com os intermediários. E aí o contraponto que eu sempre trago eu falo, os aplicativos de entregadores de comida, iFood, Rappi, eles intermediaram uma operação, mas como é que eles conseguiram intermediar? Entrar no meio entre a gente e o restaurante, entre a gente e o supermercado. Porque eles somaram, eles trouxeram valor, eles agregaram valor para o processo, eles trouxeram jornada, eles trouxeram uma série de facilidades para o cliente. Então é isso que a gente acredita, que na venda de seguros é isso. Os intermediários são importantes quando eles trouxerem valor para o processo como um todo, mas é o cliente quem decide como é que ele vai consumir os produtos de seguros. Maravilha. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui e compartilhar com vocês, se você puder ajudar também, Fábio, na pergunta do Ricardo Nishimura, que é um velho conhecido, acho que do mercado aí. Ele perguntou aqui, como pensar em convencer a pessoa a compartilhar dados para melhorar sua experiência com o produto? Nem sempre será mais barato o seguro tailor-made. O que você acha dessa questão aqui que o Ricardinho coloca aqui para a gente? Qual o Fábio que é? Você tem que assistir o Fábio Morito ou o Fábio Dragoni? Aproveitar que você já estava falando, eu te agradeço aí, se puder expor a sua opinião, por gentileza. Não, eu acho que assim, acho que na verdade o Leonardo é o cara mais capacitado até para responder isso, né? Mas aqui com todo o conceito da Betterfly, mas acho que essencialmente o consumidor tem que ver valor, tem que trazer alguma coisa para ele de positivo, seja um preço menor, seja algum benefício que ele tem ali, uma jornada melhor. Ele tem, então passa muito por essa questão até da mídia digital, né? Que aceito ou não aceito ser rastreado, aceito ou não aceito os cookies. Você pode escolher ter ofertas que são a sua cara, ou você pode escolher ter ofertas genéricas. Então, assim, acho que essa conscientização é muito importante dos clientes. Mas a essência de tudo isso é o momento que nós estamos passando agora, né? Que eu acho assim, essa farra, entre aspas, dos dados acabou. Agora lei, tudo direitinho. O consumidor tem que ter muita transparência do que a gente vai fazer com os dados dele e o que ele vai ganhar de volta. E aí ele escolhe. E eu acredito que muita gente vai escolher compartilhar os dados mesmo assim, se tiver claro para ele os benefícios daquilo lá. Eu não sei, Leonardo, você que é um cara que... Não, eu acho perfeito. Por favor. E eu achei perfeita o que o Fábio falou. Na verdade, tem dois pontos chaves no que o Fábio falou. Primeiro é o cuidado, né? Não só por lei, mas também por toda a ética do negócio, né? É fundamental ter um cuidado no tratamento de dados, nada individualizado, né? Então, como você pode segmentar e tal, e tudo com a permissão, tudo tem que estar com compliance com as regras da LGPD, não só do Brasil, mas a nível global. Isso é fundamental. É como o outro Fábio também falou, hoje é sine qua non, assim, as empresas de tecnologia têm que saber a responsabilidade que tem no tratamento de dados. E o segundo ponto que você colocou, que é fundamental, para que você vai compartilhar os dados, né? Você tem que ter algum benefício nisso, né? No caso da Betterfly,
o benefício é bastante evidente, né? Porque, na verdade, ele está traqueando a incorporação de bons hábitos, né? Se ele caminhou, se ele fez esporte, e ele sempre ganha, ele nunca é penalizado. Então, assim, tem uma série de cuidados nesse tratamento. Ele só tem a ganhar, não tem nada a perder, então... e também o segurado que entra, né, a pessoa que entra, o membro que entra na nossa comunidade, ele passa a ser um segurado e com um produto universal, democrático, que também simples de entrar e com facilidade de entrar. E todo o uso desse traqueio, além de ser autorizado, né, ele é para um benefício claro que o usuário final tem. Eu, particularmente, também, do ponto de vista pessoal, também acho que nas nossas vidas, né, existe muito debate, né, o que vão fazer com os nossos dados, mas o fato da tecnologia permitir customização, entregar conteúdo relevante, né, por exemplo, que chega para mim conteúdo o impacto ou publicidade de assuntos que eu tenho interesse, né? E não chegam de outros assuntos que talvez eu não tenha interesse, não sei, eu não tenho um bebê, não chega anúncio de fralda para mim. E isso é valor, né? Numa certa maneira. Então, bom, é um bom exemplo aí. Então, cuidado e o que o usuário final, né? Ele se beneficia em compartilhar a informação dele. O Guilherme acho que tem bastante experiência também, que ele é um cara um cientista de dados, né? Acho que se consegue colaborar com a gente também. Não consegue, Guilherme, por favor? Consigo. Eu acho que eu posso trazer um pouco a perspectiva da inteligência artificial, que ela tenta identificar padrões nos dados, então acaba que ela reproduz esses vieses, então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de coisa que acontece em relação a isso. Por exemplo, a Apple, ela oferecia, vou dar uma empresa de Big Tech, né? A Apple oferecia empréstimo muito maior para um homem num casal do que para uma mulher. Ou então, no caso de algoritmo da Amazon, eles criaram um algoritmo de contratação que tinha um viés para contratar baseado em raça ou baseado em cor da pele. Então, a gente precisa, quando a gente trabalha com esses dados, evitar de inserir features, então, evitar de botar esses dados que podem criar esses viés discriminatórios, né? Por exemplo, de raça, cor, sexo. E eu acho que uma boa saída para isso vai muito de encontro com o que o Fábio, o Leonardo falaram, que é de pegar dados personalizados, né? Então, dados de equipamentos externos, de celular, sensor, ou, por exemplo, no caso de seguros de automóveis, você tem um carro que vai fazer essa coleta de dados e, muito bem, são dois processos separados, né? Você precisa ter a coleta e depois você precisa ter uma análise que vai trazer valor para isso. E, inclusive, tem algoritmos que a gente trabalha com esses algoritmos para evitar esse tipo de viés, né? Por exemplo, a IBM Fairness 360 ou então Matrix são dois algoritmos assim que a gente tenta evitar para colocar vieses assim na inteligência artificial. E a parte de privacidade em relação aos dados também é muito interessante, né? Porque você precisa ter, nessa relação toda, você precisa ter certos algoritmos de encriptação de dados durante a transmissão, você precisa ter firewall, então coisas de bloqueio de acesso em relação à informação sensível, você precisa ter uma estrutura adequada para você armazenar esses dados, e você precisa ter até um algoritmo que trabalhe isso de forma segura. Por exemplo, aqui na Shift, a gente está começando a fazer pesquisa no Privacy Preserving Machine Learning, que então seria uma forma de evitar esse tipo de viés, ou então evitar esse tipo de vazamento de análise de dados sensíveis, né? Maravilha. Morita, quer colaborar um pouquinho com o nosso tema aqui? Fique à vontade. Está fechado o seu microfone. Perdão, só para aproveitar essa questão pegando aí o gancho aí da pergunta original, né, da questão do corretor de seguros, né? Acho que esse é um desafio importante para as empresas como a Porto Seguro, a Bradesco, né, tem no corretor do seu principal canal, que é fazer justamente essa questão dessa migração para o mundo digital, né, trazendo sempre o corretor conosco, né? Então isso é uma das nossas preocupações constantes, né, que todo esse processo de transformação digital também seja acompanhado pelo nosso canal. Hoje a gente ainda tem a maior parte dos nossos negócios na forma B2B2C, né? Na verdade, a gente atende o corretor, que, por sua vez, atende
o segurado. Ainda que esteja surgindo vários tipos de produtos com venda direta, você vê que ainda no caso de seguros, o corretor ainda é o principal canal, e a gente tem estudado esse assunto há muito tempo também, mesmo nos mercados em que existe venda direta há muito tempo, você percebe que o corretor, o agente ainda permanece com uma relevância muito grande no processo, né? Então, acho interessante essa questão do canal em meio a toda essa questão do digital e da transformação digital que a gente está falando, né? Maravilha, mesmo, obrigado. Né, Wellington, só complementando rapidamente, assim, a própria venda direta, né, Fábio, ela tem um custo, né, e todo mundo sabe que um CAC aí de venda digital não é barato também esse processo, né, então como fazer essa integração do canal físico com o digital, eu acho que é o grande desafio. O físico no caso do advisor ali, né, mesmo trazer, acho que esse é o grande desafio do nosso como incumbentes aqui nessa jornada, né, nesse processo. Verdade, quando você pega os cases de venda direta, você vê que na prática eles trocaram comissionamento por investimento em mídia. Então, poucas pessoas sabem, mas a Geico, né, que é um exemplo clássico de venda direta, ela é o maior anunciante americano, ela gasta mais com publicidade do que a Budweiser, enfim, porque é necessário para você trazer o cliente para o seu canal direto. Então, não é uma conta simples. O corretor ainda tem muita eficiência, ele tem vida longa, por isso que o nosso lema é corretor para sempre, né? A gente realmente acredita que esse tipo de venda que requer uma assessoria, confiança, né? Passa muito pelo canal e por uma assessoria de um corretor. A comissão é paga para o Google e para o Facebook, né? Ao invés de ser para o corretor, né? Na verdade. Exatamente, você troca uma coisa pela outra, exatamente. Não é barata a venda direta. É uma venda consultiva mesmo, né? Que acho que necessita desse tete-a-tete para expor as informações necessárias para tomar a decisão, né? Mas valeu, gente. Muito obrigado pela explanação. Esperamos ter respondido para o Ricardo Nishigura, tá? Deixa eu fazer uma pergunta agora para o Guilherme, da Shift, tá? Guilherme, quais são as maiores aplicações consolidadas da inteligência artificial do mundo de seguros? Quais as implicações que isso possa ter? E, completando aqui, o follow-up idea. Quais dessas inovações já estão presentes na América Latina? Claro. Obrigado pela pergunta, Wellington. Eu acho que é bem no meu domínio falar isso, porque existe muito buzzword em relação à inteligência artificial, né? Então, às vezes, empresas que dizem que trabalham com isso e às vezes não trabalham, mas tem realmente algumas, eu diria 5 atividades principais que já são consolidadas nesse mundo de seguros, que estão sendo tratadas, estão sendo desenvolvidas e trazem muito retorno para seguradoras, né? A primeira é a personalização de experiências, então, igual o próprio caso da Betterfly, que é um pay as you live, né? É um pay as you use, então, que seria, por exemplo, você tem um seguro muito mais personalizado por meio da coleta de dados, por meio do IoT. Uma segunda aplicação muito interessante é a parte de damage assessment. Então, é você precificar as coisas, tanto precificar o dano de algum acidente e de algum tipo de sinistro, quanto precificar o premium da sua policy, né? Então, você tem um momento de underwriting muito mais preciso na inteligência artificial por meio de uma tarefa supervisionada. E, para terminar, eu acho que tem 3 tarefas que a gente desenvolve aqui na Shift internamente, então, que a gente já está testado, já está consolidado na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e agora a gente está entrando também na América Latina, que é a detecção de fraude em si, né? Então, a gente tenta identificar padrões por meio supervisionado, ou então, por exemplo, numa análise de anomalia, assim, fazer uma detecção de anomalia e tentar identificar com precisão quais são as fraudes, ou no sinistro, ou numa criação de apólice, né? A gente vê que hoje demora muito para você ter um processamento de seguros ou um processamento de apólices, e isso até impacta a quantidade de pessoas que decidem entrar num seguro, né? E o fato de você ter um processo melhor e mais rápido, isso vai trazer uma melhor experiência do cliente e vai até aumentar a performance financeira das seguradoras, né? Porque no fim elas vão detectar mais fraudes, isso vai até evitar fraudadores de tentar fazer aquele modus operandi ali, né? A gente começou com essa detecção de fraude, que já está muito consolidada na inteligência artificial, e ela se baseia também na criação de dados externos, né? Então, nos últimos 10 anos foram desenvolvidas
muitos avanços científicos, principalmente em deep learning, né, que permite a gente entender melhor dados não estruturados, então imagens e texto, e isso, junto com esses dados externos, dá um conjunto muito bom para a gente poder trabalhar, identificar essas anomalias e até, por exemplo, gerar uma rede em torno dos fraudadores e tentar identificar ali padrões que são possivelmente uma fraude, né? Então, isso são 5 pontos principais dos avanços da inteligência artificial no mundo de seguros, dos quais a gente trabalha com 3, né? E a automação, a parte de fornecimento de dados externos. Dentre do que está aqui na América Latina presente, a gente tem muito da automação de sinistros, né? Principalmente de insurtechs que são seguradoras digitais. Então, muito parecido com a ideia do Nubank, né, de desburocratizar o mercado de seguros. Tem muitas seguradoras assim que vêm ou da Caixa ou do Bradesco, que podem trabalhar num setor específico, por exemplo, de health tech, ou então de seguradora digital, de celular, de pay-per-use. Então, é muito inovação em termos na seguradora em si, mas que fornece esse auxílio para seguradoras, que chega um impacto no cliente final e tem essa distribuição em massa. Isso que ainda está sendo presente agora, que está sendo criado e levado pela Shift também no mercado da América Latina, né? Maravilha, obrigado. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Rodrigo Pop. Ele pergunta: como a inteligência de dados pode contribuir para garantir, primeiro, assertividade no cross-sell de produtos de seguro e, segundo, a satisfação e conforto do segurado? Se puder ajudar a gente, Guilherme, te agradeço. Posso. Eu acredito que... Fique à vontade. Por favor. Eu acho que no conforto do segurado seria muito em relação a ele estar de acordo com o produto que ele está buscando, né? Então, a inteligência de dados, ela vai estar para criar uma policy mais adequada com o que ele quiser compartilhar, né? Então, eu acho que seria basicamente isso, se alguém quiser complementar a resposta. Eu posso complementar um pouco da inteligência de dados, no caso, na experiência nossa no Chile, né? O fato de a gente ter dentro da plataforma, o usuário ele está constantemente usando a plataforma, não necessariamente pelo seguro, mas por todo o ecossistema de bem-estar que ele encontra na plataforma, e isso permite também que esses usuários que são ativos encontrem num marketplace a seguradora que está junto com a gente, né, a seguradora parceira nossa, que vai ser a seguradora mesmo, ela pode oferecer novos produtos, né, para fazer um cross-sell que sejam interessantes e adaptados ao momento do usuário. Por exemplo, um exemplo simples poderia ser quando a pandemia terminasse, né, a pessoa está e ela vai fazer uma viagem, a experiência de uso também é muito simples na plataforma. Além do seguro de vida, ele poderia, em um clique, comprar um seguro de viagem e já na plataforma, ter isso incorporado e sair. Lá no Chile, o que a gente fez agora, um seguro Covid, que é um seguro de proteção, na verdade, até uma definição do governo local, de que todas as empresas precisavam oferecer um seguro para os seus colaboradores que dessem proteção aos gastos médicos que as pessoas têm, ou mesmo relacionados ao Covid, né? Não cobertos pelo plano de saúde. Então, a própria seguradora, nossa parceira, resolveu oferecer esse seguro, né? E o que a gente ofereceu de uma maneira também muito do estilo da Betterfly, para cada seguro ele gera um seguro, uma doação de um novo seguro para uma pessoa vulnerável, porque também é parte do propósito social que a gente tem. Então, assim, quando você está dentro do ecossistema e você tem um relacionamento, não só a inteligência de dados, mas eu diria que o fator-chave aí nosso também foi de estabelecer uma relação, né, de engajamento com os nossos usuários, e isso faz com que seja ou adaptável, não customizado a algumas necessidades específicas, mas uma oportunidade também para as seguradoras ou outros parceiros venderem produtos correlatos à proposta, né? Se é relativa à proteção, né? Então financeira, no caso do seguro, ou bem-estar
mental ou físico também. Aí, se me permite até, Wellington, eu acho que nessa questão do cross-sell, o desafio aqui maior até é ter gatilhos e dados acionáveis real-time. Acho que esse é o ponto principal, assim, até mais do que a modelagens ou o que for feito. Então, assim, é muito mais entender esses gatilhos e testar e botar e ver o resultado que tem e fazer isso várias vezes, inúmeras vezes ao longo de um dia, né? Então, acho que esse é o principal desafio. Então, o cliente que tem esse comportamento, a gente testa uma coisa, vê qual é a receptividade e volta. Então, assim, essa velocidade. Primeiro é ter tudo isso de uma forma de ser acionável mesmo, né? Então, tem que ter daí uma arquitetura de nuvem, tudo isso muito bem estruturado. E testar. Só que você testa centenas de vezes ao longo de um dia, né? Não são testes de que antes a gente fazia Challenger contra Champion, 3 meses de teste, tudo. Então, acho que esse é o principal desafio. E só com relação à parte de gestão de sinistros, que foi colocado inteligência artificial, né? A gente acredita muito, e eu pessoalmente gosto muito de um termo que é da inteligência aumentada, né? Mais até do que inteligência artificial. Então, é trazer uma série de recursos, trazer uma série de inteligências, muitas vezes para o analista tomar a decisão ali com muito mais informações e de forma muito melhor, né? Com uma assertividade muito maior. Então, é um pouco da análise de sinistro de automóvel, por exemplo, que se já vier uma análise, uma pré-análise por uma inteligência artificial de quais peças foram danificadas, isso torna o trabalho de um humano ali no final muito mais simplificado e muito menos suscetível a erros. E isso, com o tempo, vai se aprendendo para deixar totalmente uma inteligência artificial. Mas eu acho que nós estamos nessa parte aí, nessa etapa de aumentar a inteligência dos humanos com tudo que tem de recurso de tecnologia e dados. Eu acho que é esse o momento que nós estamos vivendo agora. Maravilha, gente. Obrigado pela colaboração. Acho que é fundamental essa participação e compartilhar também algumas vivências que a gente tem ou ideias que a gente vê lá na frente que possa compartilhar com o público aqui que está nos assistindo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vou abrir para todos, queria só uma opinião de vocês, né, sobre esse tema aqui, né? Com a chegada do Open Insurance, vocês acreditam que a utilização de APIs possa ajudar no time to market, visto que hoje em dia temos um pouco de conservadorismo ainda por parte das seguradoras? Como que vocês veem essa mudança um pouquinho para a utilização de APIs, para ajudar a fomentar novas vendas para seguradoras? Fiquem abertos aí. Então, fiquem à disposição aí. Quer começar, Dragoni? Posso começar. Estou falando demais aqui, mas eu posso começar. Eu acho que eu não vejo uma resistência com relação ao uso dos APIs. Eu vejo realmente o tempo de implementação e um processo evolutivo de desenvolver essas camadas em cima dos sistemas legados, né? Acho que esse é um pouco desse processo. Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai ser acelerado e já está acelerado, né? Eu tenho 3 anos de mercado de seguros. Antes eu trabalhava no banco. Falo que o mercado de seguros hoje está vivendo o que o mercado financeiro viveu 3 anos atrás. Um pouco dessa analogia, só que vai ser, as coisas vão acontecer aqui mais aceleradas, porque já tem o aprendizado do mercado financeiro como um todo. Então, se a gente quiser saber como é que vai estar o mercado de seguros daqui a 1, 2 anos, é olhar o mercado financeiro hoje, de bancos hoje. É esse um pouco da analogia. E teve um aumento expressivo no uso de APIs, todo nesse processo. Porque acho que é uma tendência. Para complementar, né? Enfim, a gente está com essa questão do Open e tudo mais, mas APIs já são uma realidade, né? Então as empresas já usam APIs extensivamente há muito tempo. Então a gente acredita que parte desse movimento que se imagina que vai acontecer, ele já está acontecendo, né? Então mesmo no mercado bancário, no Open Banking, né? Muito antes do Open Banking já surgiram soluções, né, como guia bolso, coisas desse tipo, que, independentemente da ação do regulador, se há uma necessidade de mercado, o mercado acaba se resolvendo e criando uma solução para aquilo, né? Então, eu acho que no Open Insurance também a gente vive um pouco disso, né? Aquilo que tem de soluções, elas meio que acontecem um pouco naturalmente, até por forças de mercado também. Agora é só uma questão de fazer isso adequado a essas demandas regulatórias que estão surgindo em conjunto, né? Maravilha. Bom, deixa eu fazer mais um. Nós temos mais 5 minutos. Eu
Eu vou fazer mais uma pergunta aqui que chegou para a gente, tá? Do Marcos Hayashi. Ele faz uma pergunta para o Dragoni e para o Morita. O que as empresas de seguros estão fazendo e inovando em relação à automação de processo de abertura, acompanhamento de sinistros? O fluxo de sinistro em si, né? Posso começar para revisar com o Dragoni, mas até ele acabou falando um pouco, né? A gente falou um pouco sobre o uso de analytics, né, na questão de regulação de sinistros, porque esse talvez seja um dos exemplos mais promissores, né, de uso de inteligência artificial, que é processamento de imagem. Então, a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido, né, de regulação sendo feito em parte, ou cada vez mais parte, pelo próprio cliente, no limite, né? Então, tem alguns desafios operacionais em relação a isso, mas isso, sem dúvida, é uma tendência. Até para você começar de cara, por exemplo, a começar com alguns projetos um pouco mais imediatos, que é identificar, por exemplo, uma perda total, né? Então, você já consegue fazer algum tipo de abordagem para orientar, né, um caminhamento de um veículo já para um pátio ou para uma oficina. Então, tem coisas dessa natureza, passando por estágios mais sofisticados até você chegar realmente naquele sonho dourado, que é você ter uma foto e a partir da foto você tem todo um processo de orçamentação completo. Tem desafios porque quem trabalha com regulação de sinistro sabe que você às vezes vê uma foto de uma batida que parece até não tão grande, mas eventualmente ele afetou alguma questão estrutural ou coisas que não estão visíveis na imagem, que depois de uma regulação mais detalhada você acaba vendo que tem um custo maior do que você imaginou. Mas evidentemente isso tende a ir melhorando com o tempo, né? E na medida que você vai tendo muita informação, muitas imagens, você vai treinando as suas redes para elas ficarem cada vez melhores. Então existe uma tendência de fato a você ter um processo mais digital e mais automatizado, mas principalmente mais preciso. Acho que esse é um ponto importante. Não é só uma questão de UX, né? Mas uma questão de eficiência do processo como um todo. Maravilha, obrigado. Eu acho que só com relação ao automóvel, né, o Fábio falou tudo, eu acho que esses são os desafios realmente. Então, assim, os extremos a gente consegue acertar bem, mas o meio é a inteligência aumentada que tem que entrar, né, nesse processo. Mas só trazendo daí um outro ramo, né, que a gente fala muito do automóvel, mas por exemplo, pega um ramo de saúde, em que a gente, só o Grupo Bradesco Seguros paga aí quase 20 bi por ano de sinistros, né, que tem. Você imagina o tanto de processo também operacional e oportunidades que tem. E aí, trazendo um exemplo que tem o processo mesmo de reembolso, né, de processo, de procedimentos, de consulta, que a gente tinha uma curva, um ramp-up bom de digitalização desse processo, e de repente, com a pandemia, virou 100% dos processos sendo totalmente digitais, né? Então, hoje a gente faz o dobro de processos de reembolso que a gente fazia 1 ano e meio atrás, totalmente digital, e a maior parte deles decidida mesmo ali com leitura de imagem, com uma inteligência artificial que é relativamente simples, né? Aí o Guilherme pode até me ajudar aqui se isso é simples ou não, mas é uma coisa relativamente simples, que é ler, às vezes, um recibo, alguma coisa, mas isso é um processo, é um ganho de escala gigantesco que o Analytics e o Digital trouxe para esse processo do Bradesco Saúde, por exemplo. Legal. Maravilha. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Ronald Kaufmann. Ele pergunta para nós aqui, né? Como vocês acham que a partir de agora, com o cliente finalmente decidindo como se diferenciar perante ele a partir de agora? Então, o que as seguradoras têm para oferecer para se diferenciar para o cliente, como ele hoje tem o poder da decisão? Está aberto para vocês, se vocês quiserem compartilhar. Léo, se quiser colaborar, agradeço. Acho que a essência da pergunta está como passa o controle para o segurado, né, ou para a pessoa. Exato. Exato, né? Eu acho que é muito da experiência, na verdade, como na verdade a gente tem, né, no caso da Betterfly, por exemplo, a assinatura de entrada, né, é uma assinatura única. É muito simples também você entrar dentro da plataforma e ter acesso à plataforma, que inclui o seguro, né? E é o mesmo preço para todo mundo, sem perguntar pré-existência. É muito simples, ele só precisa dar o dado, não tem discriminação
de gênero ou de idade, ou mesmo pré-existência. Então, assim, é muito simples entrar. E uma vez dentro, depende do usuário. Ele está no controle, né? Então, ele está no controle também para aumentar o seguro dele, para usar os outros valores, né, que estão dentro da plataforma, os outros acessos, para fazer uso da telemedicina, para fazer uso da nutricionista, para fazer educação, para meditar, tudo que também vai somando e vai criando também rotinas e hábitos que no final ele se beneficia. Então, é o usuário, no final, no controle, né? Ele que é uma plataforma pensada desde o usuário, não é assim, pensada desde a empresa e vendida ao usuário. Na verdade, o usuário cria, né? A experiência está no controle dessa experiência. Acho que talvez é por aí um pouco, pelo que eu entendo da pergunta, eu acho que é um exemplo interessante. Que é o empoderamento do segurado do cliente mesmo, né? Então, ele pode tomar decisão agora e tem um leque de ofertas no mercado aí, né? Bom, gente, o nosso tempo está se esgotando aqui, né? E eu queria fechar, e vou deixar aberto para vocês aí, né? Com o fechamento, as considerações finais de cada um de vocês, né? E se cada um, algum de vocês tem alguma novidade de suas empresas para comentar com a gente, compartilhar em primeira mão, fiquem à vontade, tá bom? Vamos começar com você, Léo, então, por favor. Vamos lá, eu já estou com o microfone aberto, então, obrigado. Então, primeiro aí agradecer novamente o convite, muito interessante aí a discussão aí, Fábio, Guilherme, Wellington, obrigado aí também por coordenar tudo isso. Sobre a Betterfly, sobre novidades, a gente tem sim, hoje, na verdade, quem acompanhou as notícias aí, teve vendo no jornal, no Bloomberg, no Forbes, mas também aqui no Brasil, no Neofeed, no Estadão, a gente anunciou, né, hoje foi anunciado o fechamento dessa rodada numa série B, né, que para o jargão das startups é como vão evoluindo as rodadas de investimento, e foi a maior rodada de investimento de uma insurtech na América Latina, né, e assim, esse é um momento muito importante para a gente, um respaldo muito importante de fundos grandes, como o QED, que já tinha investido na Série A, mas também SoftBank, os partners do DST, Valor, que é um sócio muito relevante no mercado brasileiro. Então, vários sócios aí que estão apostando, fazem dessa rodada a maior rodada de uma insurtech na América Latina. E o principal uso desses fundos é justamente para preparar a nossa chegada ao Brasil e poder oferecer, né, a nossa proposta da Betterfly às empresas brasileiras e aos brasileiros. Então, estamos aí em conversas avançadas aí com os nossos parceiros, com as seguradoras, com também os outros fornecedores, os outros acessórios. Esperamos logo estar prontos aí para chegar e estar disponível aí a uso aos brasileiros aqui também. Maravilha, Leonardo. Muito obrigado por compartilhar a informação aí. Guilherme, quer fazer umas considerações finais, por favor? Claro. Quero agradecer primeiro também o convite, o Wellington e o pessoal do CMS Group. Foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando toda essa experiência do mundo de seguros. A Shift também recentemente recebeu um aporte em série D, né, de startups, foi considerado o 13º unicórnio aqui na França, e um dos motivos também é a expansão que a gente está fazendo para a América Latina. E estamos trabalhando além da detecção de fraude, que já é algo que a gente domina bastante, a parte de automação de sinistros e fornecimento de dados externos, seja de alguma outra forma, anúncios ou qualquer coisa do tipo que está em open source. E eu acho que são essas considerações que eu faço em relação à minha empresa. E obrigado, gente. Maravilha. Fábio Morita, ou Dragoni, fiquem à vontade. Ok. Bom, então, novamente, Wellington, Elane, obrigado pelo convite, foi um prazer, né? Foi um prazer também dividir aqui esse painel com o Leonardo, o Guilherme, o Dragoni. Mais fácil falar Morita e Dragoni, que a gente se entende melhor, mais fácil, né, Alex? Enfim, dizer como uma novidade, né, que tem a ver com esse mundo de insurtechs, a gente tem uma iniciativa lá na Porto, que é a Oxigênio, é uma aceleradora que a gente tem desde 2015. Então, foi um movimento que permitiu que a gente visse uma série de inovações no
no mercado, né, através dos pitches que a gente tem o privilégio aí de poder ouvir. Então é muito bacana ver esse movimento todo tão forte, acelerado acontecendo, né? E uma novidade é que através da nossa iniciativa de Venture Capital, a gente fez investimento num fundo que é a We Ventures, We de Women Entrepreneurship, né, que são startups que têm liderança feminina. E nós somos um investidor âncora em seguros, né, para investir em insurtechs com esse perfil, né? Então, uma coisa que a gente se orgulha muito, né, por estar investido no sistema, na insurtechs e também nessa iniciativa muito bacana aí de empreendedorismo feminino. Muito obrigado a todos. Eu acho que para finalizar, né, agradecer o convite novamente, Elaine e Wellington, pela oportunidade de estar aqui. Desejar as boas-vindas aí ao Leonardo, ao Guilherme. Eu acho que o mercado precisa disso, é super importante para fazer esse mercado crescer, para fazer esse mercado melhor para os nossos clientes. Então, sejam muito bem-vindos ao Brasil. O Guilherme já está há um tempo, mas o Leonardo, acho que é muito importante esse tipo de movimentação. A gente, como a maior seguradora da América Latina, né, a gente já bebe muito dessa fonte desde 2015, 2014, todo o ecossistema Inovabra, né? Então a gente é muito próximo de tudo que tem de inovação, de insurtechs, de fintechs, de tudo isso. Então, e a gente gosta muito dessa proximidade, dessa movimentação, para a gente conseguir também fazer parcerias para atender cada vez melhor os nossos 30 milhões, quase 30 milhões de clientes aí que tem alguma apólice de seguro emitida com a Bradesco Seguros. Então, novamente, obrigado e bem-vindos ao nosso mercado. Obrigado, agradeço. Deixa eu aproveitar e agradecer, Elaine, e agradecer os colegas aqui por compartilhar tanta sabedoria aqui. Acho que é importante para todos nós do mercado, que estamos aí lado a lado, não como competidores, e sim como possíveis clientes e também nos colaborando, que a gente sempre está trazendo novas informações, que é muito bom para o nosso mercado segurador, que há uns anos atrás era muito mais conservador do que é hoje. E acho que a pandemia foi um alavancador para que a gente pudesse mudar um pouquinho esse formato de trabalho, que é bastante importante, né? E também agradecer porque, assim, nós da Ivaltec, a gente já vivencia esse modelo de utilização de um gateway de APIs, utilizar a tecnologia de APIs, microserviços. Nossas soluções são 100% cloud native. Como nossa origem ela na Ásia, então nós já iniciamos alguns anos atrás essa possibilidade de experimentação, né? Então, porque nos mercados que a gente atua, inicialmente quando a gente começou, a gente tem bastante oportunidade de fazer as experimentações, algo que hoje aqui no Brasil não é muito fácil, né? Obviamente, com a chegada do Open Insurance, eu acho que a gente vai ter mais flexibilidade, mas a gente já tem um grande know-how em poder fazer esse tipo de coisa e poder ajudar nossos clientes em mais de 30 países ao redor do mundo. Elaine, agradecer a oportunidade aí e muito boa noite a todos aí, os amigos que estão aqui. Imagina, eu que agradeço a vocês todos, foi excelente, o painel foi, acho que todo mundo aí que está assistindo, um público muito interativo. Obrigada a você que está aí do outro lado, que também fez bastante perguntas, incentivou aqui a nossa discussão. Lamentavelmente a gente não tem muito mais tempo, então as perguntas que não foram feitas a gente vai repassar aí para os nossos oradores e depois aí a gente passa um retorno para vocês, mas obrigada aí pela interação e muito bacana estar com vocês essa noite. Eu agradeço a vocês pela disponibilidade, a generosidade de estar aqui não só compartilhando os conhecimentos, mas aqui a gente está falando de dados, de números, mas no final toda essa reunião aí das várias empresas em seus diversos estágios só vai dar em uma coisa, que é essa união do mercado, ela é propícia para que a gente chegue a produtos que são na medida do consumidor, né? Ou seja, de acordo com a demanda de um consumidor que está do outro lado e precisa de algo inovador, renovado, personalizado, e é para isso que a gente está aqui. Então, obrigada por compartilharem com a gente essa experiência, que é muito exitosa em cada uma das suas empresas. Obrigada, Wellington, por ter comandado todo mundo, feito as perguntas do público. Muito bacana a sua participação. E você que está aí do outro lado, obrigada por participar com a gente. Terminamos o dia com 3.787 inscritos. Amanhã creio que teremos muito mais. Então, você que ainda não viu os conteúdos desse painel, assim como os outros, também ficam gravados para que você possa participar e também olhar aí
durante 30 dias na nossa plataforma no CMS 365. Fica à vontade para maratonar os nossos vídeos. Hoje ainda, ao terminar aqui, nós temos mais conteúdos, tanto on demand quanto ao vivo. Então, on demand eu tenho aí um bate-papo muito legal que eu tive com o pessoal da Ibaltec, né, para falar sobre o mercado asiático, dizendo dessa saída do mercado asiático para o mundo, como foi essa abertura de fronteiras para o Brasil e para a América Latina, desse processo de inovação, muito bacana. Vou estar lá com o Elton, com o Rodrigo Pop, com o Rafael Rodrigues, muito bacana meu papo. Depois eu fiz um papo, na verdade, abri espaço para o Gustavo Doria Filho, que é o nosso super parceiro. Beijo, Gustavo, do fundador do CQCS. Nosso parceiro fez uma super entrevista com o Rodrigo Monteiro de Barros, da Zurich Brasil, falando sobre o futuro de seguro alto no Brasil. Muito legal essa entrevista, recomendo que você assista. Mas amanhã eu volto ao vivo, às 12 da manhã, 12 horas, meio-dia, ao vivo, um painel que vai ser traduzido para espanhol, porque a gente tem grande importância aí de falar sobre esse assunto para o mercado como um todo. Nosso assunto amanhã ao vivo é Sandbox InsurTech, a experiência brasileira de gerar flexibilidade regulatória, de olho na inovação e competitividade. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre a experiência brasileira para toda a América Latina, vai ser muito bacana. E no final do dia eu volto, esse horário, 18 horas, com o Pitch Day Brasil, um espaço onde a gente vai abrir para as InsurTechs fazerem seu pitch, e vai ter votação do público, e vai ter votação de jurado, vai ser muito legal, eu convido você para assistir. Obrigada mais uma vez aos meus oradores de hoje, uma boa noite a todos, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.